Nesse vídeo, nós vamos ver uma estrutura de mercado muito estudada nos cursos de economia, que é a concorrência perfeita. Mas antes, o que é uma estrutura de mercado? Uma estrutura de mercado, ela descreve o mercado e os seus componentes, definindo a capacidade e a possibilidade de se operar ou não em concorrência no mercado. O estudo das estruturas de mercado, elas avaliam o tamanho e a capacidade que uma empresa tem de deter um poder de mercado, podendo assim mudar os preços de um produto homogêneo. Na estrutura de mercado existem três características fundamentais. A primeira é o número de firmas que formam um mercado, que é dividido em um mercado atomizado e em um mercado não atomizado. No mercado atomizado, o mercado ele é formado por diversas empresas, sendo que a decisão individual de uma dessas empresas não vai influenciar as decisões das suas concorrentes. Sendo assim, essas empresas elas são tomadoras de preço, sendo que elas individualmente não podem pressionar os preços que o mercado dá a elas. No mercado não atomizado, o mercado ele é formado por poucas empresas, sendo que a decisão individual de uma dessas empresas pode sim influenciar as decisões das suas concorrentes, podendo assim influenciar os preços que o mercado dão a elas. A segunda característica é o tipo de produto fabricado nesse mercado, que é dividido em um produto homogêneo e em um produto diferenciado. Um produto homogêneo, todas as empresas do mercado vão fazer o mesmo produto. Sendo assim, vão ser substitutos perfeitos uns dos outros. Um exemplo de produto homogêneo é o mercado de água mineral e também o mercado de commodities. Nos produtos diferenciados, as empresas do mercado eles fazem produtos diferentes uns dos outros, sendo que a diferenciação se dá pela característica física do produto, como a sua cor, a sua forma, a sua durabilidade e entre outras características. A terceira característica de uma estrutura de mercado é que pode haver ou não barreiras à entrada de novas empresas no mercado. Essas barreiras elas podem ser explicadas através do tamanho das empresas que formam esse mercado, pode ser explicado pelo tipo de produto comercializado no mercado e também pelo nível de tecnologia e de investimento necessário para que essa empresa tenha uma boa atuação no mercado. Bem, vamos dar continuidade agora ao assunto. Vamos falar sobre concorrência perfeita. A gente fica pensando, o que vem a ser concorrência perfeita? Concorrência perfeita é um mercado onde há muitos compradores e vendedores de determinado produto ou serviço homogêneo. É dito ser um mercado de concorrência perfeita. No mercado de concorrência perfeita, as firmas são chamadas de tomadoras de preço, antes que estabelecedoras deles. Uma observação importante é que é uma estrutura de mercado formada por um número muito grande de empresas. Suas principais características são, vou listar algumas características. Primeiro, produtos homogêneos. São aqueles cujos consumidores não conseguem distinguir quem é o produtor do produto. Tamanha a homogeneidade entre eles. E um exemplo é o mercado de ovos. Outra característica, livre entrada e saída de firmas da indústria ou do campo de negócio. As empresas têm facilidade para entrar nesse mercado, pois não apresentam barreiras governamentais ou de caráter financeiro, tecnológico ou mercadológico. Continuando agora com as características da concorrência perfeita, vamos falar agora da livre mobilidade dos fatores de produção, que é uma característica de longo prazo. Sendo assim, as firmas têm perfeitas condições de alocarem seus recursos e onde encontrarem maiores rentabilidades. Significa dizer que os recursos têm perfeita mobilidade no mercado.
podendo entrar e sair em resposta a impulsos monetários, ou seja, as firmas, ao perceberem novas oportunidades em outras regiões ou mesmo em outros segmentos de mercado, elas conseguem assim procurar essa maior rentabilidade, ou ao perceber que na sua atividade elas estão com pouca lucratividade, elas também podem alocar seus recursos buscando maiores rentabilidades. O importante saber é que é uma característica onde as firmas têm plena liberdade para buscar maior rentabilidade. Outra característica da concorrência perfeita é o pleno conhecimento das condições de mercado. Essa característica garante que tanto compradores quanto vendedores possam conhecer o produto, possam conhecer os preços praticados, fazendo com que o comprador não pague por um preço excessivo e nem o vendedor cobre um preço abaixo do mercado. Assim, a firma não terá motivos para abandonar determinado segmento de mercado ou determinada região sem ter o conhecimento de uma outra região onde ela possa ter mais rentabilidade. Também comprador não terá razão para deixar de pagar por um determinado produto a um preço, mesmo que ele seja um preço elevado, ele continuará pagando sem que conheça um preço mais baixo pelo mesmo produto. Exemplos de concorrência perfeita são aqueles que mais se aproximam, ficam mais fáceis de visualizar, como por exemplo o mercado de ovos. No mercado de ovos, a produção de ovos, por exemplo, pode ser de 10 milhões de ovos por determinado período. Nesse mesmo período, a produção de uma firma individualmente é de 5 mil ovos ou 10 mil ovos. Então, a produção individual torna-se insignificante perto da produção do mercado. Por isso, essa determinada firma não consegue determinar preço. Além do mais, é muito difícil, em se tratando do produto ovo, você conseguir fazer alguma diferenciação, porque o ovo é um produto homogêneo. Então, a firma acaba recebendo um preço do mercado e não consegue se diferenciar. Bom, vamos a mais um exemplo. No caso, vamos falar um pouco do Uber. Bom, vamos usar um exemplo aqui de Rio Branco, quando o Uber saiu, quando o Uber chegou aqui a Rio Branco. Um motorista, ele fazia em média R$250 por dia no Uber, a cada 5 horas. Vamos dizer que no mês ele faz em torno de 6 mil, trabalha 6 vezes por semana. Esse Uber, ele está pagando o custo de oportunidade, que é o custo que ele estaria em outro emprego. Ele está pagando o preço de depreciação do carro, custo com seguro, custo com o próprio carro, está valendo a pena para ele. O que acontece? Quando uma pessoa, exemplo, um cidadão, ele está no escritório dele, ele está ganhando 2 mil por mês, está ganhando 2 salários. Ele vê essa oportunidade de entrar no Uber, ele tem o carrinho dele, e está ganhando mais do que ele está na empresa, ele logicamente vai querer sair. A partir do momento que ele sai e entra no Uber, porque o Uber acontece que tem a saída, tem tanta entrada como saída, é muito fácil você entrar e sair. Ele vai entrar nesse mercado, o que vai acontecer? Vai aumentar a oferta, aumentando a oferta, o preço vai baixar. O preço chega a baixar a um momento que o custo total médio vai ficar igual ao preço. Ou seja, o lucro econômico vai ser zero. Chega um momento que o preço ele vai ficar abaixo, o que vai fazer com que o motorista que estava ganhando 6 mil, a renda vai baixar pela metade. Vamos dizer que ele ganha agora 3 mil. Vamos dizer que R$250 que ele fazia por 5 horas, agora ele vai ter que trabalhar mais, vai ter que trabalhar 8 horas para conseguir ganhar pelo menos 150, R$100. Esse motorista que ele saiu do emprego dele e foi para o Uber, ele vai ver que não está mais ganhando isso tudo. Ele vai estar ganhando 3 mil reais, não vai estar pagando o custo de oportunidade dele, sendo que lá no emprego dele estava valendo mais a pena ele continuar lá. Ele não vai estar pagando o preço de depreciação do carro, ele não vai estar pagando os custos que ele tem fixo com o carro. O que vai fazer? Vai fazer com que ele desista do Uber, saia e volte para sua empresa ou para qualquer outro ramo que ele estava trabalhando. O que acontece? Quando ele sai, a oferta diminui,
e isso faz com que o preço suba. O preço subindo, o preço se iguala novamente ao custo total médio e o mercado ele fica equilibrado. O que faz você pensar, porque o Uber ainda continua existindo, sendo que o lucro econômico vai ser zero. Bem, tem vários exemplos que você pode utilizar. Exemplo, ele pode achar que ele tem um horário flexível para trabalhar. Ele não tem um horário fixo. E você pode pensar, mas o Uber ele ganha melhor que um mototáxi, ele ganha melhor que um motorista de qualquer outra coisa, motorista de ambulância. Você pensa, se um motorista de ambulância ele estivesse ganhando menos que um motorista de Uber, tu acha que ele ia sair do emprego e ia virar Uber também? Acontece que quando o preço iguala, o preço iguala o custo total médio, o motorista do Uber ele vai ganhar o que o motorista deve ganhar. Ele não vai ganhar nem mais nem menos. O que acontece com o motorista da ambulância, ele não vai se sentir atraído a entrar no Uber. O que vai fazer com que o motorista do táxi, ele também não queira sair do emprego dele e vá para o Uber, porque não está valendo a pena. Bom, esse exemplo do Uber ele pode ser usado como exemplo para explicar o longo prazo. Por quê? É muito simples no longo prazo o que faz a empresa sair ou entrar. No longo prazo, quando a empresa está tendo lucro, ela continua. Quando ela está tendo prejuízo, ela sai. Como assim? Quando o preço ele é maior que o custo total médio, a empresa ela decide continuar, porque ela está tendo lucro. Quando o preço ele é menor que o custo total médio, a empresa deve sair. Por quê? Ela vai estar pegando tanto o prejuízo que ela já pegou no curto prazo, como o prejuízo que ela vai pegar no longo prazo. Então, não é viável ela continuar. Vamos dar o exemplo do curto prazo para você entender mais ou menos o longo prazo. No curto prazo, o que decide se a empresa ela vai continuar ou ela vai parar quando o preço ele é maior que o custo variável médio, ela decide continuar. Quando o preço ele é menor que o custo variável médio, ela pode paralisar. Vamos dar um exemplo. Eu tenho deixa eu pegar aqui qualquer coisa. Esse aqui mesmo. Eu tenho essa garrafa. Vamos supor que ela está custando R$5. Eu estou vendendo ela a R$5 e o preço fixo dela, que eu estou gastando com ela, é R$2. O preço variável é 4. Então eu estou gastando R$6. Eu estou tendo um prejuízo de R$1. Quando eu tenho esse prejuízo, a empresa ela pode simplesmente decidir sair ou ela pode continuar. Mas o que depende se ela vai continuar tendo prejuízo ou não é se esse custo fixo, se ela vai ter mais prejuízo saindo do que continuando. Vamos dar um exemplo. Tá custando R$6, eu estou tendo prejuízo de 1. Se eu paralisar, o meu custo fixo é R$2. Eu vou ter um prejuízo de R$2 paralisando. Se eu continuar, eu vou ter um prejuízo de 1. Então dá para continuar no curto prazo, você tendo esse prejuízo, até o momento que chega no longo prazo, o preço começa a subir e você começa a ter o lucro. Então é mais viável para a empresa ela continuar quando o preço fixo, o custo médio variável, ele é menor que o preço. E ela resolve sair quando o preço ele é menor que o custo variável médio. Agora nós vamos fazer um exemplo em exercício de concorrência perfeita, na qual o preço é determinado pelo mercado, e também vamos atentar para as condições de curto prazo de concorrência perfeita, da qual receita marginal igual ao custo marginal, que é igual ao preço. Isso aqui nos ajuda a fazer exercícios onde existe uma condição de mercado diferente e a gente precisa utilizar a equação de preço ou valor do preço para fazer uma exemplificação de concorrência perfeita. Bom, agora nós temos um gráfico das firmas de mercado e a firma individual. Nós podemos observar que a firma individual ela tem uma produção muito baixa em relação ao do mercado. Por isso, ela é uma tomadora de preço. E a gente vê graficamente que o preço dela é determinado pelo preço do mercado. Então, nós temos aqui a receita total, que é o preço vezes a quantidade,
e a receita média, que é a receita total sobre a quantidade, que é P vezes Q sobre Q. Então a receita média vai ser igual ao preço. Nós temos também a receita marginal, que vai ser a derivada de receita total em relação a Q. A derivada de PQ sobre Q vai ser P. Então a receita marginal é igual ao preço. Bom, agora nós temos aqui a expressão da receita marginal igual à receita média, que vai ser o preço P0. Aí nós temos essa seguinte identidade. Preço igual a receita marginal, que é igual ao custo marginal, que é igual à receita média. A maximização do lucro, ela ocorre da seguinte maneira. A derivada do lucro em relação a quê? E o lucro, ele é a receita total menos o custo total. E vai ficar essa equação. Então, o lucro máximo, maximização, vai ficar a receita total, derivada de receita total sobre Q igual ao custo total sobre Q. Essa é a condição de primeira ordem para maximização do lucro. Agora, nós temos a derivada segunda do lucro em relação a Q, que vai ser a derivada segunda da receita total menos a derivada segunda do custo total. Isso tem que ser menor que zero, que é uma condição de máximo. Então vai ficar essa expressão, que é a expressão da derivada segunda, que é a condição de segunda ordem. Ok, nós vamos fazer agora um exercício. O cara acelerou, hein? Nós vamos fazer agora um exercício na qual eu tenho a equação de custo e eu tenho o preço determinado pelo mercado. E aí eu quero a quantidade ótima para ser produzida e o lucro. O preço é determinado pelo mercado. Eu tenho a equação de custo e eu preciso, para isso, eu tenho a equação de lucro e eu tenho o lucro, que significa o preço vezes a quantidade, menos a equação de custo que eu tenho aqui, né? Então vai ficar da seguinte maneira. Agora eu tenho a equação de lucro, que é a receita total, P vezes Q, menos a equação de custo. Aí eu tenho P vezes Q, o preço é determinado pelo mercado e a quantidade é Q, menos a equação de custo. Agora, resolvendo essa expressão, eu obtenho que o lucro é essa seguinte expressão. Eu faço a derivada primeira da equação de lucro e eu obtenho menos Q ao quadrado mais 9Q menos 8 igual a zero. O Q1 eu acho 1 e o Q2 eu acho 8. Bom, agora nós precisamos verificar a condição de existência de segunda ordem, que vai ser a derivada segunda menor que zero. A derivada segunda é menos 2Q mais 8 menor que zero. Se eu substituir 1 nessa função, eu vou obter o valor 7. Se eu substituir o valor 8, eu obtenho menos 7. Menos 7 é um valor negativo que satisfaz o que eu quero. Então, o meu Q de equilíbrio vai ser 8. O lucro que eu quero encontrar, eu vou substituir 8 em todos os pontos da equação que tem Q. E eu vou obter o lucro que maximiza a minha produção, né? A minha produção.